Fala pessoal, prontos para mais uma análise daquelas? Hoje a gente vai dar um mergulho profundo numa jornada real de liderança corporativa, de uma resiliência implacável e, acima de tudo, sobre o que realmente significa o crescimento humano. A gente vai desbravar as ideias principais de uma obra super pessoal do Genilson Ribeiro, chamada O Caminho da Expansão. Esse é um material dedicado à galera inconformada, aos resilientes, aqueles que, em algum momento, já cruzaram os braços e se perguntaram qual era o verdadeiro papel deles no mundo. A grande sacada aqui é entender como a trajetória de uma vida inteira pode ser compreendida através de 3 fases geométricas incrivelmente poderosas: a linha, a curva e o horizonte. Beleza, vamos mergulhar nisso. Tem uma reflexão logo de cara que simplesmente bate de frente com aquela visão super rígida que a gente costuma ver no mundo corporativo. Porque pensa bem, a sociedade vive ensinando que propósito é uma espécie de lugar físico, né? Um cargo cobiçado, um status milionário ou um troféu lá no fim de uma estrada super cansativa. Mas o que a gente vê aqui é exatamente o oposto. O propósito não é um destino estático, onde a gente simplesmente desembarca, larga as malas no chão e diz, ufa, cheguei. De jeito nenhum. É a postura com a qual a gente caminha todos os dias. É aquela atitude, o caráter e a força que a gente leva para nossa rotina. E é justamente essa postura do dia a dia que define a nossa capacidade de expansão. O tamanho do nosso mundo é determinado pura e simplesmente pelo tamanho da nossa visão. Acompanhando essa linha do tempo do autor, a gente percebe que a história não começa num arranha-céu corporativo em Nova York, mas sim na pequenez lá de Chopinzinho, uma cidadezinha tão pacata que um passo mais apressado quase joga a pessoa para fora do município. Daí o ritmo ganha força, a vida perde passagem, e o cenário pula para Pato Branco, depois se multiplica para a imensidão da capital Curitiba, passa pelo luxo de fazendas em outros estados, até chegar na poeira e no barulho absurdo das minas de calcário. Cada novo ponto nesse mapa é literalmente uma recusa absoluta em caber em moldes pequenos. Bom, isso traz a gente para a primeira grande fase dessa história, a linha, liderança e dignidade. Agora, o que é super interessante aqui é esse contraste genial entre eficiência fria e humanidade no implacável chão de fábrica. De um lado, na gestão de uma fábrica de inox, a gente tem o ápice da eficiência técnica. Tipo, trocar ferramentas elétricas por sistemas pneumáticos, uma jogada de mestre que corta custos e, como dizem, se paga sozinha. Mas olha só a sacada, a verdadeira liderança não se mede só por trocar maquinário. A eficiência máxima e real só acontece quando a gente devolve a dignidade para o trabalhador. E isso significa o quê? Significa o gestor segurar o pincel junto com a galera num mutirão de pintura, garantir um refeitório limpo e iluminado e dar autonomia real para que as pessoas sejam donas dos seus próprios prazos. É uma baita diferença. O que fica claro é que o autor não é só um engravatado focado em planilhas. Ele é um verdadeiro arquiteto de pontes humanas. Imagina a cena. Naquelas minas de calcário super rústicas, não adianta nada botar um anúncio no jornal para contratar. O talento humano precisa ser garimpado, exatamente igual ao minério. E esse garimpo acontece de forma orgânica, no boca a boca, naquela conversa despretensiosa de balcão e na construção daquela confiança mútua que leva tempo para afincar raízes. É a prova viva de que a conexão genuína entre as pessoas é o que realmente faz a roda da indústria girar. E aí a gente entra na segunda fase da nossa análise, a curva. Adaptabilidade e família. A vida, assim como os negócios, quase nunca segue uma linha retinha para sempre, concorda? Tem horas que a gente precisa pisar no freio e analisar aquelas colisões que são inevitáveis, principalmente quando a lógica super fria de uma empresa bate de frente com a emoção e a complexidade de uma família. E tem uma frase aqui que a gente precisa deixar ecoar um pouquinho. O mundo não é uma linha reta. Para andar nele, a gente tem que acompanhar a curvatura. Quando os balancetes entram em guerra com as relações familiares, recuar estrategicamente não é, de forma alguma, uma derrota. É simplesmente ter a sabedoria imensa de respeitar o tempo e o formato natural das coisas. É saber se curvar, sim, mas sem jamais quebrar os próprios princípios. O que nos leva direto para a terceira estrutura do texto, o maior de todos os gerenciamentos, o chamado do cuidado. Essa capacidade de adaptação conduz para o momento mais forte e transformador de toda essa jornada. É aquele ponto de virada dramático onde se abre mão de crachá e estabilidade para cuidar do que realmente importa. E o mais fascinante é ver como a inteligência corporativa foi aplicada com um afeto gigantesco. A mesma precisão cirúrgica que ele usava antes para enxugar estoques gigantes foi redirecionada. O primeiro passo, debruçar em cima de prontuários médicos complexos. Segundo passo, foco absoluto em fracionar as doses exatas de insulina.
E o terceiro passo, o mais gratificante de todos, devolver a lucidez e o sorriso para a mãe dele, a dona Ana Maria, e para a tia, Leone. É literalmente a gestão executiva abrindo total passagem para a humanidade nua e crua. E tudo isso ilustra brilhantemente a alma dessa história. A maior e mais nobre liderança que existe, sem sombra de dúvidas, é aquela que a gente exerce dentro da nossa própria casa. O executivo brilhante deu lugar ao homem de caráter inabalável. Fica mais do que provado que, no grande tabuleiro da vida, a força dos nossos valores e a honra de cuidar dos nossos superam infinitamente qualquer título chique escrito numa porta de escritório. Vamos agora ver como isso tudo se constrói lá na frente. Chegamos na fase final, o horizonte, construindo legados. Esse movimento de vida acaba lançando a trajetória de volta para o jogo pesado do mercado imobiliário. Só que agora, o objetivo não é só fazer dinheiro, mas empreender com propósito e liberdade de verdade. E olha o arsenal de engenharia financeira que entra em cena depois de 15 anos de estrada. A gente está falando de coisas complexas, como gerenciar direitos de posse, orquestrar permutas de veículos, fazer rolos com terrenos, tudo focado em gerar fluxo de caixa e construir patrimônio sólido. O ponto alto aqui não é simplesmente empilhar tijolo e cimento, tá? É transformar a visão de mercado num legado que dura gerações. O que fecha perfeitamente a nossa definição do horizonte. Porque o horizonte real é um convite permanente para a gente nunca parar de expandir. Ele exige duas coisas fundamentais de quem está nessa caminhada. Primeiro, uma coragem absurda de enxergar um mundo maior a cada dia que passa. E segundo, aquela sabedoria de acompanhar as curvas imprevisíveis do caminho sem perder a essência. Essa explanação toda prova por A mais B que um ponto de partida humilde não dita de jeito nenhum onde a gente vai chegar no final. E para amarrar nossa análise de hoje, o material deixa uma provocação que fica martelando na cabeça de quem acompanha a gente até aqui. O horizonte está logo ali. Qual vai ser o primeiro passo? Fica esse convite para que todo mundo que está assistindo avalie as próprias métricas de sucesso, as linhas retas que a gente insiste em seguir, as curvas que a gente precisa aceitar e, claro, o legado que está sendo construído hoje. É para refletir sobre o ritmo dos nossos passos, mas sem nunca, jamais, tirar os olhos do horizonte. Um abraço e até a próxima.